Bom, agora a gente queria apresentar os dois convidados que a gente tem aqui, convidados queridos e especiais, começar pelas mulheres. Então, a Raquel Goldgrob, ela é sócia da consultoria Go Human. A Raquel, tem que ler, porque a Raquel, os dois, aliás, têm um currículo bem bacana. Então, a Raquel, ela é psicóloga, tem pós-graduação em recursos humanos, coach, estratégia para impacto social. A Raquel ocupou posições de liderança na área de recursos humanos de empresas de vários setores. Por mais de 10 anos, ela conduziu a sua própria consultoria e prestou apoio a empresas nacionais e multinacionais no Brasil e em outros países da América Latina. E, mais recentemente, ela era responsável pelo recrutamento e avaliação de executivos de uma das maiores empresas globais de consultoria. Seja muito bem-vinda, Raquel. Quem está conosco também é o Estevão. Quem está conosco também é o Estevão. O Estevão é gerente de sustentabilidade da Ball Corporation. A Ball Corporation é a líder global na fabricação de embalagens, nas latas, na embalagem de alumínio para bebida. O Estevão é engenheiro florestal, com especialização em gestão de negócios. Tem também mais de 20 anos de experiência em sustentabilidade, e ele trabalhou em empresas e organizações com e sem fins lucrativos. É importante frisar isso. Imaflora, WWF, Suzano, sempre visando o desenvolvimento econômico alinhado com a conservação ambiental e a equidade social. Esse é o grande desafio, né, eu acho, para todo mundo. Bom, bem-vindo, Estevão. Em nome do GERA, eu queria muito agradecer a presença de vocês, muito valiosa para a gente. E para entrar no nosso assunto ISG, que é o tema do momento, né, talvez nem todas as pessoas saibam que ISG, na verdade, ele tem origem no mercado financeiro, né? É uma sigla, né, ligada a E de Environment, de ambiente, S de social e C de governança. Aí você fica falando, mas, por que um critério bancário está avaliando isso, não está avaliando caixa, não está avaliando, né, o nível de endividamento? Por que os bancos agora estão se interessando em fazer ranking? Porque essa avaliação que os bancos, fundos de investimento, fundo de ações, eles fazem, na verdade, ele quer ver o quê? A perenidade do negócio, né, a capacidade dessa empresa de aguentar crises, né, ambientais, sociais, o custo de acesso a capital, né? Então, empresas que têm práticas ESG mais avançadas, digamos assim, eles têm um risco menor, oferecem um risco menor para o investidor. Então, os bancos estão interessados em apresentar para os seus clientes um ranking dessas empresas que estão, assim, bem na fita, né? Bem no top do ranking. Aí a gente está na seguinte situação, né? A gente tem, de um lado, o mercado financeiro que está colocando um selo, né? Um label. Ó, essas empresas aqui são bacanas, ó, essa aqui está, né? Do outro lado, a gente tem a sociedade que está pressionando as empresas mais para a solução dos problemas. A pandemia, então, ela escancarou, né, vários problemas que a gente tem, as desigualdades, problemas sociais, problemas ambientais e outros. Ou poupar os outros, mas, assim, a gente tem uma série de problemas. Então, as empresas estão sendo cobradas, né, pelo lado financeiro e também pela sociedade. Isso representa um grande desafio, né? As empresas têm, muitas vezes, que rever estratégia de negócio, tem que rever como ela aparece no mercado, como ela se comporta, quais são as práticas, e como as equipes que estão nessas empresas também, como é que elas se comportam, né? Então, precisa só a empresa mudar a estratégia de negócio. As equipes também têm que acompanhar esse movimento, né? De olhar o mundo com esse novo olhar. Então, isso é muito importante e é um desafio. Então, eu já emendo com uma pergunta para a Raquel, que é quais são os impactos desse boom ESG no mercado? Tá ótimo. Bom, primeiro queria te agradecer também, Marlene, agradecer o Gera aí o convite para esse bate-papo. Também estou muito feliz de estar aqui com vocês dois, fazendo essa conversa sobre esse tema aí que a gente gosta tanto, né? Vou rodar aqui uma apresentação para te responder isso. Vocês estão vendo? Eu tô. Tá ótimo. Muito bem. Então, acho que você já contextualizou bem, né, Marlene? Eu vou passar, a ideia aqui não é a gente ficar falando sobre o que é ESG, né, ou ASG em português, mas os efeitos disso, né, no mercado de trabalho,
nas organizações, nas lideranças. Então, como você bem falou, né, hoje aí tem uma nova ordem, né? Parece que ESG, de fato, não é uma moda, acho que é uma tendência, né, que veio para ficar, o mercado financeiro já entendeu isso, e as empresas vão ter que se adaptar, né? E elas vão ter que, basicamente, escolher de que lado que elas vão ficar, né? Se elas vão continuar agravando o problema ou se elas vão fazer parte da solução, né? O problema é o que não falta. E, para isso, para ser parte da solução, o primeiro passo é realmente aliar, né, a questão do propósito ao lucro. E trouxe até uma frase que, né, parte aí, um trecho da carta do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que tem sido também bastante, né, comentada, onde, por ser, né, uma das maiores gestoras, né, de recursos do mundo, que na sua carta, e aos CEOs mais recentes, ele já vinha dando essa sinalização, e agora ele foi categórico, né, de onde, de fato, eles vão investir, né? Então, agora é muito claro que alguma ação precisa acontecer. E né, ação é muito importante, né? Tem muitas empresas ainda, o mercado ainda está muito na intenção. Então, todo mundo está falando sobre esse tema, a gente abre, né, enfim, em todas as publicações tem alguma coisa, né, sobre ESG e sobre como as empresas vão ter que se reposicionar, mas ainda tem muita coisa no discurso, na intenção, e precisa ir para a ação e para resultados concretos, né? E acho que até o Estevão aqui vai trazer um exemplo aí de como é que se faz isso na prática, né, trazendo aí esses resultados. Bom, então, ESG vai afetar as empresas, né, a adoção ou não, né, de uma prática, né, ESG, vai afetar as empresas, tanto em vantagem competitiva, em reputação, marca, né, empregadora e lucro. E falando sobre, né, marca empregadora, eu queria trazer um dado aqui relacionado à questão do propósito, quanto isso é importante também, do ponto de vista de atração e retenção de talentos, né? Em todas as pesquisas, a maioria delas, eu não sei se eu li todas, mas, enfim, grande parte das pesquisas, né, que saem sobre o futuro do trabalho, e o que as pessoas querem, comportamento de gerações mais jovens, millennials e geração Z, é muito importante a questão do propósito, de trabalhar em empresas, em organizações, onde essas pessoas podem realmente encontrar um significado no trabalho, ter valores parecidos, né, com os delas. E em geral, né, o que essas gerações, né, querem é ter impacto positivo e empresas que realmente olhem para todas as partes interessadas, que considerem as comunidades, né, os próprios funcionários, né, enfim, fornecedores, que olhem para a cadeia como um todo, né, para que possa gerar esse impacto positivo. Então, assim, fica aí assim, acho que é mais um ponto que reforça a adoção, né, de práticas aí voltadas para realmente criar um impacto socioambiental. E outro tema interessante, que acho que é uma novidade, é que um dos critérios que os investidores estão olhando, né, dentro do S do social são as práticas de gestão de capital humano das empresas. Então, hoje, eles avaliam também índice de turnover, cultura, diversidade, investimento em treinamento, enfim. Então, de fato, né, passou a ser muito importante, dar mais atenção ainda, que já era um tema a falar, mas agora acho que o mercado financeiro só está reforçando, né, essa urgência, digamos assim. Bom, e para definir o propósito, eu não sei, várias pessoas que estão nos ouvindo talvez já conheçam, né, esses objetivos de desenvolvimento sustentável, mas achei importante trazer, não só para mostrar assim, como que as empresas estão incluindo, né, em suas estratégias essas questões ESG, mas também um pouco para dar uma ideia, já que a gente vai falar de carreira também, né, pode ser assim, uma boa matriz para as pessoas se basearem para pensarem onde é que elas querem gerar impacto e onde é que elas podem gerar o maior impacto. Então, tem muitas empresas que já, esses são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, né, são os objetivos, aí, várias metas específicas para 2030,
que foram definidas lá em 2015 na Assembleia Geral da ONU. Então, é importante, né, a gente não vai poder aqui entrar em detalhes, não é o caso também, mas quem quiser olhar depois, aí tem todos os, né, a grande parte aí e os problemas que foram definidos como prioritários para serem resolvidos. Então, as empresas também estão definindo metas, né, nesses objetivos, elas escolhem quais são os objetivos que têm também mais a ver com seus temas, né, materiais, com sua estratégia, e também apresentam, né, ou deveriam pelo menos apresentar resultados nesse sentido. Bem, falando um pouco quem é que faz realmente isso acontecer, né? Se você não tem uma liderança engajada e uma liderança que consegue, né, engajar as pessoas nesse propósito, provavelmente, né, nada vai acontecer e vai ficar só no discurso. E aí eu queria trazer aqui, entrando num tema já de quais são, né, as competências aí de lideranças que a gente, vamos dizer, pode chamar de lideranças, né, sustentáveis ou lideranças mais esse momento, esse contexto. Eu trouxe aqui um estudo que é recente, bem recente, do Pacto Global da ONU com a Russell Reynolds, que é uma empresa global de consultoria, de liderança e recrutamento executivo. E juntos eles fizeram esse estudo com lideranças, tentando identificar quais são os atributos dessa liderança para essa década da ação, né? E aí tem algumas conclusões interessantes. A primeira que eu achei muito interessante, que não está aqui, eu vou falar antes de falar aqui desses atributos, é que apenas 4% das descrições de perfis dessas posições, né, de liderança trazem os temas de sustentabilidade ou a mentalidade de sustentabilidade como um pré-requisito. 4%, isso é muito pouco, né? Então, assim, isso indica que a gente ainda está numa jornada. Um outro ponto, uma outra conclusão dessa pesquisa é que 92%, se eu não me engano, dos líderes, dos CEOs, foram CEOs e conselheiros considerados nessa pesquisa, entendem que é importantíssimo integrar esses temas ESG, né, esses temas de sustentabilidade, na estratégia da organização e nas operações, mas menos da metade reconhece que está já fazendo isso de fato. Então, de novo, ainda é uma jornada, né? A gente ainda fala muito, mas precisa, né, de ações mais concretas para chegar lá naqueles objetivos definidos da Agenda 2030. Bem, explicando rapidamente aqui, porque essa pesquisa está disponível, né, quem quiser, né, buscar na internet, enfim, tem todos os dados lá em detalhes, mas vou falar rapidamente aqui desses atributos. Então, a base de tudo, de todos esses atributos, é uma mentalidade de sustentabilidade, quer dizer, é aquela consciência de que, de fato, esse é um tema importante, e depois tem 4 atributos. Um deles é esse pensamento sistêmico multinível, que está considerando o quê? Que o ecossistema ele inclui, né, uma série, né, de atores. Hoje é tudo muito mais complexo e existe, né, esses líderes têm essa percepção de que existe uma interdependência e uma interconectividade gigante e que eles têm que considerar aí diversos atores, incluir, né, nas conversas e nas discussões, governo, terceiro setor, enfim. Então, tem que entender que hoje é tudo muito mais complexo, é um sistema, né, e uma coisa interfere na outra. O segundo ponto é a inclusão de stakeholders, então não mais o gerenciamento de stakeholders, agora é de verdade, assim, incluir, quer dizer, ouvir, chamar para conversa, considerar para as decisões, entender, né, se colocar, né, no lugar de todas essas partes interessadas e para ajudar a definir a estratégia da empresa e as ações e decisões. O terceiro atributo, que é a inovação disruptiva, é entender, como você falou no início, o modelo, né, de negócio deve ser diferente, né? Não dá para promover uma transformação tão profunda fazendo as coisas do mesmo jeito que se fez sempre. Então, questionar o modelo de negócio, questionar status quo, ter a coragem, né, de trazer ideias inovadoras, né, e até disruptivas, realmente, para gerar um resultado diferente. E, por último, o que é a ativação de longo prazo, é esse pensar no longo prazo. Mesmo que uma decisão
nesse momento, né, no curto prazo, não traga os melhores resultados, aquele propósito, né, ele está ali. Você tem, né, essa meta, você não vai desviar dela por qualquer tipo de obstáculo. E, bom, e aí, acho que esse eu queria comentar realmente, acho que é o suficiente, né, para a gente ter tempo aqui para te falar de outros temas, mas eu queria trazer, assim, que hoje ESG, né, e sustentabilidade, seja lá como a gente chamar, mas, né, enfim, todos os temas ligados a meio ambiente, a, né, questão social, de governança, é uma pauta transversal. Eu acho que hoje, provavelmente, o Estevão está tendo até um pouco mais de facilidade de falar desse assunto dentro da empresa e trazer e influenciar, né, todas as áreas para serem parceiras dele, porque é isso, hoje todo mundo tem que entender desse tema, todo mundo tem que saber o que está acontecendo e também se adequar a essa nova realidade. As pessoas vão ser cobradas por isso, e os executivos já estão sendo cobrados por isso, já algumas empresas mais comprometidas com o tema já têm colocado metas muito específicas, atreladas a bônus, né, relacionadas a esse tema. Raquel, deixa eu aproveitar para te falar. Você, né, nesse slide anterior, você apresentou um pouco que seriam as competências das lideranças, né, nesse mundo ISG. E o perfil dos outros profissionais, das equipes, o que muda? Muda muita coisa? Na verdade, acho que assim, toda essa mentalidade de sustentabilidade está valendo, acho que para todo mundo, né? O jogo agora tem que ter, né, todo mundo em campo, senão ele não acontece. A liderança, ela dá o tom, né, ela estimula, ela dá a condição, mas todo mundo tem que entrar em campo. Então, acho que isso, né, está valendo, a questão do pensamento sistêmico está valendo. Agora, eu acho assim, vou falar um pouco de formas, né, mais gerais, e existem até estudos que quem quiser se aprofundar, eu posso, né, enfim, dar algumas referências, mas basicamente, assim, hoje a gente fala de duas coisas, né, que são muito importantes. Habilidades, com certeza, continua valendo e valendo muito. E essas habilidades comportamentais, estudo após estudo, e de novo também falando de futuro do trabalho, de competências para esse futuro do trabalho, as competências humanas, elas são super importantes. Então, o que a gente já falou desse mundo interconectado, né, de interdependência, então a colaboração, a empatia, né, esse pensamento sistêmico, a negociação, continuam sendo competências super valorizadas. Junto a essas competências, né, e as competências cognitivas, e até as mais complexas, porque as mais simples, né, e coisas, os robôs vão fazer, tem as competências tecnológicas. Em maior ou menor grau, todo mundo vai ter que desenvolver também, né, vai ter que melhorar essas competências, porque a gente está passando por uma transformação digital, né, e não tem jeito, e é isso, né, é botar a tecnologia a serviço, né, da humanização. Isso acho que é uma tendência também, a humanização das organizações. E a história da formação, como chegar a essas competências, como desenvolver, não é mais só através da formação tradicional. A formação tradicional, ela não dá mais conta disso tudo. Então, assim, o que a gente diz hoje tem que aprender durante a vida toda e tem que aprender em todas as situações da vida, ou aproveitar, né, todas as situações que não só as profissionais, para aprender. E é o que a gente chama hoje, então, de lifelong learning e life-wide, né, learning. Então, desculpa esses termos aí em inglês, mas a gente tem, enfim, são termos que estão sendo muito comentados também, né? Então, acho que é isso. Então, competências digitais e competências humanas. E tem um estudo que eu vou até citar um pouco mais adiante, do Fórum Econômico Mundial, que faz um estudo sobre as profissões do amanhã, as profissões do futuro. Eles trazem 8 grupos e falam das habilidades, né, específicas para cada um desses grupos. Um dos grupos é justamente a economia verde, né, e trazem ali algumas coisas e tem algumas competências que têm que ser desenvolvidas até em relação a essa relação homem-trabalho, enfim, essas competências mais analíticas que vão ser cada vez mais usadas nesses chamados, né, empregos verdes. Raquel, uma pergunta.
qual o caminho para o profissional, né, em termos de carreira, se ele está interessado em impacto social? Ele está restrito a trabalhar em ONG, ele está restrito... Tem um leque de oportunidade para quem tem esse propósito, para quem se interessa por esse tipo, essa carreira? Eu acho que toda essa onda, né, e esse crescimento da relevância, né, de ESG trouxe, isso, antes era assim, se você quisesse, né, ter algum tipo de, trabalhar com impacto social, vai trabalhar no terceiro setor. Hoje tem inúmeras possibilidades. E empreender também, né? Hoje, negócios sociais, hoje tem um estímulo enorme, até, né, de empresas privadas, estimulando isso, né, esses empreendimentos sociais, né, que existem para resolver problemas, né, efetivos. E aí a gente tem também, hoje, todo esse mundo de startups, também tem as startups verdes, né? A gente chama das clean techs, que também existem e desenvolvem tecnologias para resolver, né, ou com base na tecnologia para resolver esses problemas. O setor público, hoje é importantíssimo também, alguém que atue em políticas públicas, em regulação, tem um espaço, né, grande também. Claro que, assim, para cada opção que a gente está falando aqui, a gente poderia ficar falando também sobre vários outros temas, e principalmente com a motivação da pessoa, o que ela quer fazer, onde é que ela quer fazer, de que forma que ela quer fazer. Está mais para um trabalho de pesquisa, está mais para um trabalho né, de execução, enfim, aí é uma outra conversa, a gente não vai entrar nela aqui hoje. Mas, enfim, intraempreender, hoje as empresas também dão essa possibilidade das pessoas desenvolverem projetos de impacto dentro das empresas. Consultoria e auditoria, que também, né, cresceu bastante, a área acadêmica, projetos em geral, e a gente fala hoje, que eu coloquei carreira de portfólio aqui, mais para lembrar assim, que hoje é válido, e hoje, vamos dizer que até melhor aceito. Antigamente as pessoas escondiam um pouco quando elas tinham carreiras paralelas. Hoje, assim, é muito legal, porque se você tem carreiras paralelas, você tem mais oportunidade de aprender, né, e levar de um lugar para outro os seus aprendizados, né? E o voluntariado também, que acaba sendo uma grande, né, fonte aí de experiência, aprendizado e realização pessoal para quem quer trabalhar com impacto. E, Raquel, você acha que está tendo uma demanda, o mercado já está pedindo, já está procurando mais profissionais com essa visão, com essa especialização? Tá, eu tenho acompanhado, né, assim, não só assim, da minha experiência, acho que falando, né, da minha experiência era mais ligada a posições mais executivas, né, eu observo que cresceu, né, tem crescido essa demanda, pelo menos assim, em conselhos também, depois de tantos problemas, né, que aconteceram, enfim, a gente teve aí em diferentes indústrias, né, desastres aí importantíssimos, e isso trouxe, né, essa atenção maior à contratação também de conselheiros que têm essa experiência essencial em sustentabilidade. E o que eu observo também, assim, não só aqui no Brasil, mas assim, principalmente, né, posições globais, muitas posições novas sendo criadas, levando a sustentabilidade, eu acho, né, até para um outro patamar também, né, colocando mais posições de C-level relacionadas à sustentabilidade. Então, hoje a gente tem os chiefs, né, os número 1 de diversidade, tem até de felicidade, né, e sustentabilidade mesmo ganhando mais força, né, e as equipes ganhando um reforço também então, assim, acho que isso traz aí várias oportunidades, né, e aí eu trouxe aqui também algumas, né, notícias para ilustrar e trazer boas notícias, né, diante de tantas más notícias. A gente tem aqui uma perspectiva boa para quem quer trabalhar nessa área, eu acho, né? E então, bom, primeiro tem esse dado da Organização Internacional do Trabalho estimar que o setor vai gerar em torno de 15 milhões de empregos na América Latina até 2030, e grande parte dessas posições estão no Brasil, né? Acho que é um número expressivo. Tem a área financeira, que, como a gente falou, que agora só fala nesse assunto, quem não entende quer entender, né? E então isso criou, assim, um desespero, né, do mercado financeiro para contratar profissionais de finanças treinados em ESG, né? E várias ocupações novas, né, essas profissões novas que a gente fala, que vão demandar, como eu já comentei, competências mais analíticas, né, mais relacionadas a essa também ciência de dados.
E aí eu trouxe até aqui a referência do estudo, né, do Fórum Econômico, para quem quiser olhar mais em detalhe, é bem interessante. Tem esse centro de pesquisa americano também, que olha o tempo inteiro, né, essas estatísticas e também traz dados legais. E, por último, eu queria falar também, né, de assim, outras perspectivas, que é o seguinte: também não precisa ser profissão nova e a pessoa não precisa partir do zero, né? Hoje, a gente já fala que tantas profissões, carreiras, digamos, tradicionais, que a gente já conhece, né, que não são do futuro, né, do trabalho, mas que são carreiras que hoje estão sendo valorizadas nessa área. Então, teve um estudo, isso também tá público aí, né? Foi, enfim, do Estadão com a USP, que mapeou, né? Então, mapearam 11 carreiras verdes que têm o maior potencial de crescimento. E a grande surpresa aí é que física e geografia, que eram cursos, né, considerados assim, vai estudar geografia e física, vai ser acadêmico, vai ser pesquisador, vai ser cientista, né, enfim. E agora eles estão sendo super procurados, né, parece que está até faltando para projetos, né, de impacto ambiental, do setor de energia, enfim, várias aplicações. E, assim, algumas que são mais, assim, apostas, como, por exemplo, para os meus colegas psicólogos, né, assim, psicologia ambiental, que também é um tema, né, existe até já um curso, né, uma linha de pesquisa aí na própria USP em psicologia ambiental. Enfim, então, acho que, assim, termina essa primeira parte aqui da nossa conversa, acho que com, né, notícias boas. Agora, tem que correr atrás, né, a maneira de aprender não é mais só a tradicional, e tem hoje milhares, né, de formas e recursos, e além da experiência em si, né, que as pessoas podem buscar para quem está interessado em atuar com maior impacto na carreira. Muito obrigada, Raquel. Boas notícias você trouxe, é verdade, né? Eu acho que tem uma boa perspectiva da gente reavaliar a formação que a gente já tem, como é que a gente avança nessa luta. Só lembrando, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, usa o chat, a Raquel volta no final para dar as respostas, e eu convido agora o Estevão. O Estevão vai entrar em campo. O Estevão tem a visão, assim, ele está no olho do furacão, porque ele está no negócio, né? Um negócio que é um negócio pesado. Então, me diz, Estevão, como é que as empresas, como é que a tua empresa, como é que você está vendo as empresas se adaptarem a essas necessidades do ESG? Muita mudança? Oi, Marlene, pessoal, boa tarde. Prazer estar aí com vocês, antes de mais nada. Obrigado aí pelo convite do Gera, sempre um prazer conversar, ainda mais sobre um assunto, enfim, que eu sou absolutamente suspeito para falar, que é ESG, né? Eu trabalho com sustentabilidade e o tema há algumas décadas, e realmente a gente tem percebido um crescimento exponencial, né, do interesse, eu diria, não só do setor corporativo, mas da sociedade como um todo, nesse tema. Eu até trouxe algumas informações aqui para compartilhar com vocês a respeito, né, de como que a gente está, como que eu vejo, né, que tem a carreira basicamente desenvolvida na área, mas também como que as empresas estão se adaptando a essa nova realidade de mercado. E eu queria começar falando de quem, no final das contas, financia toda a economia, né, que é o setor financeiro, que você mencionou, a Raquel mencionou, né, curiosamente estamos mencionando a mesma pessoa, né, que é uma referência, que é o Larry Fink, mas eu queria começar com um dado importante para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, terem um pouco da ideia da dimensão de como isso evoluiu, né. Em 2006, quando as Nações Unidas lançaram os princípios para o investimento responsável, né, os tal dos PRI em inglês, tinha 6,9 trilhões de dólares comprometidos com eles, né. Foi o lançamento e aí várias empresas aderiram, vários fundos de investimento, como a BlackRock, etc. E hoje, né, no ano passado, no final do ano passado, esse número saltou para 82 trilhões aproximadamente. Né? Ou seja, e esses princípios, eles basicamente regem uma série de compromissos que essas empresas do setor financeiro precisam ter com um olhar mais atento
atento para essa questão do environment, do social e do governance, né, do meio ambiente, do social e da governança, como uma forma inclusive de acordo com o Larry Fink, né, de ter essa visão mais de longo prazo que você mencionou, Marlene, que a Raquel mencionou, que não é uma visão de curto prazo, que basicamente os grandes fundos de investimento, os fundos de pensão hoje estão tendo. Então, eu cito uma conversa que eu tive com o meu CEO recentemente, que ele falou, olha, antigamente, quando a gente ia conversar com esses fundos, com esses investidores, né, os shareholders e etc., eles perguntavam os números, as estatísticas, como é que está a entrada de caixa, o endividamento e etc., e hoje essa pergunta, né, para as empresas que são percebidas como solução, como diz a Raquel, a pergunta mudou. Né? A pergunta primeiro, como é que você está tratando os funcionários durante a pandemia? Eles estão podendo fazer home office? Você está investindo o suficiente em recursos humanos? Como que está tratando a questão da diversidade? Né? Aí eu abro um parênteses para fazer o merchan da BOL, né? A BOL é a empresa líder de diversidade segundo o ranking da Forbes. Tem uma série de ações, quem quiser lá dentro no site do BOL.com, mas tem uma série de ações que a gente faz nesse sentido, e a gente já faz isso há muito tempo, mas a gente começa a perceber agora, eu diria nos últimos 2 anos, acelerado pela pandemia, essa vontade de entender um pouco mais o que as empresas estão fazendo, o que elas estão, de que forma que elas estão caminhando para que elas sejam cada vez mais sustentáveis. E aí eu queria fazer um parênteses, né, e mostrar o tema da nossa conversa, que é como que você, profissional, se insere nesse mercado de trabalho. Vou dar um pouco da minha experiência, né? Eu comecei no terceiro setor, comecei trabalhando em 97, numa pequena ONG, que hoje é uma ONG de referência no país, chamada Imaflora, que faz certificação de produtos agrícolas, florestais, né? Enfim, que tem um logo da Rainforest Alliance, que é um sapinho que a gente já vê em café e uma série de outros, ou o logo do FSC, que é esse que está aqui do lado, que eu também fui membro do Conselho Internacional, o NGP, WWF, também trabalhei na Amazônia um tempo, e depois, mais ou menos 10 anos atrás, eu decidi sair desse setor e me aventurar, digamos, no setor da iniciativa privada. Né? Trabalhei em 2 empresas, né, na Suzano e na BOL. Eu brinco que foram ciclos de 7 anos aproximadamente. Eu brinco que na BOL eu tenho mais 5 anos e meio, antes de mudar. Mas há várias semelhanças e obviamente muitas diferenças entre um setor e o outro, mas o que não muda é a sua motivação. A motivação como profissional, ela sempre deve seguir aquilo que te traz um pouco de alento e de realização profissional, como a Raquel falou. Né? Você não pode fazer uma movimentação dessa pensando, eu vou ganhar mais, ou eu vou... Né? Terceiro setor é um setor, eu diria, em que você tem muita dificuldade de recurso, e você tem uma satisfação pessoal muito grande. No setor privado, você tem uma dinâmica muito diferente, ela é muito mais rápida. Né? Eu trabalho com o que em inglês eles chamam de fast moving consumer goods, né? Que são coisas que há um consumo massivo da sociedade, por caso de lata de alumínio. Para vocês terem uma ideia, o Brasil consome aproximadamente 30 bilhões de latas de alumínio por ano. Bilhões, não são milhões, são B de bola. Então, a gente tem uma dinâmica muito grande, você não precisa mais levantar recursos, mas, por outro lado, você tem um orçamento normalmente super enxuto, né? Não existe um mundo perfeito para nenhum dos locais onde você sempre tem desafios, mas o que te motiva e o que deve te motivar realmente é um pouco da sua realização pessoal. E aí eu coloco algumas características que, para mim, fizeram muita diferença ao longo da minha carreira
E aí eu vou começar falando um pouco sobre um termo japonês que muitas pessoas já ouviram falar, que é o tal do Ikigai, né, que é uma tradução do que a gente poderia falar que é uma razão de viver ou razão de existir, né? E aí o Ikigai, ele é a junção de 4 coisas, 4 características muito importantes que as pessoas precisam entender em si mesmas para poder ter sucesso, não só na carreira, como também na vida pessoal. O primeiro é você entender aquilo que você ama fazer. O segundo é aquilo que você é bom, né? Nem sempre aquilo que você gosta de fazer é aquilo que você é bom. O terceiro é aquilo que você precisa fazer, porque o mundo precisa, né? São problemas para resolver. E o quarto é você, na verdade, conseguir algo em que você consegue uma remuneração para isso. E quando você junta esses 4, você consegue estabelecer uma carreira em que você ama, você é bom no que faz, você ajuda o mundo a resolver um problema e ainda você acha alguém para pagar você para fazer isso ou alguma forma de remuneração, né? Você consegue juntar essas 4 coisas e você ter efetivamente um impacto no mundo, porque se você fizer uma coisa que você odeia, você nunca vai ser bom, né? Se você fizer uma coisa que o mundo não precisa, talvez você não gere um impacto. Se você fizer uma coisa que você é bom, que você ama, que o mundo precisa, mas ninguém te remunera, você dificilmente consegue viver sobre isso. Então, assim, a junção dos 4 valores é que faz com que você realmente tenha uma profissão de muito sucesso, independente de qual lado que você está da moeda. Se você está trabalhando numa empresa, numa ONG, no governo, ou mesmo se você, de repente, decidir empreender, porque, gente, uma coisa eu aprendi na vida, existem... na pandemia, principalmente, né, a gente tem visto o número de desempregados aumentar, mas uma característica muito importante é que, assim, a gente tem muito problema para resolver. Então, às vezes, se você não acha ninguém que esteja disposto ou disposta a apostar em você, aposte você mesmo, para que você consiga evoluir nesse conjunto de pilares aí que vai fazer com que você atinja o seu próprio Ikigai, né? Então, realmente é uma lição, às vezes, aprendida às duras penas, e demora, às vezes, para você conseguir atingir esse objetivo e conseguir identificar quais são esses pilares de uma lei. Eu queria... Acho que a Raquel caiu aqui. Eu queria passar aqui, mostrando dois principais exemplos de como que o que eu faço e o que, de certa forma, atualmente a BOL está alinhada em fazer, realmente mesclam muito com aquilo que eu acredito, né? Então, por exemplo, uma das metas, uma das ações, né, que a gente teve recentemente foi anunciar uma meta de redução absoluta das nossas emissões de CO2, e é uma ação bem prática, né? Eu preciso trabalhar em todos os nossos setores para que eu reduza as nossas emissões em 55% até 2030. Desculpa, pessoal, do slide em inglês, mas que realmente a gente anunciou faz pouco tempo essas metas. Elas estavam sendo validadas por essa instituição chamada Science Based Targets, que é uma instituição que fica na Europa e que reúne o Pacto Global, WRI, WWF e o Carbon Disclosure Project, que é o famoso CDP. Então, é o que existe de mais avançado em termos de ciência climática, e aí a gente conseguiu aliar nossas metas ao Acordo de Paris para que a gente contribua, faça o nosso papel de contribuir para ficar dentro de 1,5 graus. Então, quando você olha isso da perspectiva de pessoal, mas se você gosta do tema, você quer trabalhar no tema de ESG, você acha super relevante você ter uma meta dessa característica. Você conseguiu trabalhar junto com nesse caso, o seu empregador, para você criar um impacto muito grande, e ele é grande, né? A BOL é a líder do setor, e a gente acredita que isso também vai ter um impacto em cadeia, não só
a gente vai reduzir as nossas emissões, vai reduzir as emissões dos nossos fornecedores e, de certa forma, influenciar e estimular para que outras empresas sigam mais ou menos o mesmo caminho. E para fechar um pouco desse nosso bate-papo, eu queria mostrar o papel que a gente vê do consumidor final, do cidadão, da cidadã, em, de certa forma, absorver esse tema de ESG no seu dia a dia, no dia a dia das suas ações, das suas decisões, não só decisões de compra, mas decisões de consumo consciente, decisões de estilo de vida, para que ela ou ele possa, de certa forma, direta ou indiretamente, impactar o mundo de uma forma positiva. E aí para que a gente criou um canal na internet, nas redes sociais, chamado Vá de Lata, que não é apenas sobre o consumo de bebidas, e sim sobre um estilo de vida mais consciente, um estilo de vida mais sustentável. E aí eu queria mostrar rapidamente, se você me permitir, um vídeo de 2 minutinhos contando uma das ações, que foi essa que a gente fez no Carnaval, né, o último, aí nos 45 do segundo tempo, antes da pandemia. A gente teve uma ação em São Paulo e no Recife. Eu queria mostrar um vídeo contando um pouquinho dessa história, para que a gente possa, enfim, mostrar para vocês o que a gente fez. Então, vou parar a apresentação e vou mostrar o vídeo que vou rodar. Só um minutinho. Estevão, teu áudio está com um pouquinho de eco. Alguém já assinalou? O meu áudio. Tá. Vocês estão conseguindo ouvir o vídeo direito? Eu não. Não. Não rodou ainda, não. Então, eu preciso aqui de uma ajuda do nosso amigo Neto aqui. Como que eu posso... Vamos lá. Vou tentar de novo. Você foi na barra do vídeo? Agora eu entendi o que eu estou fazendo. Estava com um problema aqui na pecinha do computador. Eu preciso clicar no negócio. Agora vai. O maior bloco de carnaval do mundo veio para São Paulo. Agora a parada ficou séria. Muito séria. No ano em que São Paulo passou a ser o maior carnaval de rua do Brasil, não dava para fazer de qualquer jeito. Foi tanto empenho que fiz questão de mostrar minha gratidão. Oi, Maria de Nazaré. Oi, Valderrama. Oi, Alemão. Flávio. Tia. Eu escrevo esta carta porque no último dia 25 de fevereiro nós nos encontramos e isso mudou meu destino. Você provavelmente não vai lembrar, mas eu jamais esquecerei esse dia. Você estendeu a mão para mim no meio daquela multidão como se eu fosse a coisa mais importante do mundo. Lembro até a roupa que você estava usando. Tão elegante. Bom, eu devo estar parecendo a pessoa mais estranha do mundo me abrindo desse jeito, mas é que eu acho que você precisa saber o quão importante você é para mim. E eu fico muito feliz por cada vez mais as pessoas entenderem a sua importância também. Pode ter certeza que não foi só a mim que você ajudou naquela tarde. Foi a todos nós. De hoje em diante, eu quero passar todos os meus carnavais com você. Um abraço da sua parceira, a Latinha de Alumínio. Hoje eu penso como um mundo melhor para meus filhos. Eu bato no peito e falo, trabalho na reciclagem aqui, ó. Virar catador salvou minha vida. E tô aqui até hoje, graças a Deus. Faça parte da Liga da Reciclagem e vá de lata. Por um carnaval infinitamente sustentável. Desculpa, gente, aí
problema técnico aqui, eu realmente não tinha muita familiaridade com essa coisa do como rodar o vídeo. Mas espero que tenha dado para ver e, enfim, a gente fez essa ação no Carnaval de São Paulo, a gente conseguiu recolher 14 toneladas em 16 horas de resíduos, e não foi só de lata, foi lata, papel, papelão, etc. Obviamente em parceria com esses catadores, essas lindas cooperativas aí que trabalharam em conjunto. Mas o principal é, obviamente, criar essa conexão, né, dessa realidade que existe, né, da reciclagem do resíduo com a realidade dos foliões, né, que normalmente no seu dia a dia, nas suas atividades, estão um pouco desconectados do que acontece, né, depois que você joga uma latinha numa lista de reciclagem, qual é o processo e etc., e que a gente precisa ter consciência de que não existe jogar fora, né? A gente mora em um planeta, o planeta ele tem recursos finitos, hoje a gente consome esses recursos de forma acima da capacidade, né? Nós hoje estamos mais ou menos numa pegada de 1,7 planetas, quer dizer, a gente está consumindo muito mais do que o planeta tem capacidade de se auto-regenerar, e a gente realmente precisa criar essa mentalidade de um consumo consciente. E o ESG, ele veio para ficar, ele não vai embora, e obviamente a gente vai precisar de muitos profissionais, de muitas profissionais capacitados para lidarem com o tema e ajudarem as instituições, seja empresa, governo, ONG, a fazerem a transição e a poderem, de certa forma, implementar essas políticas que estão sendo demandadas não só pelo setor financeiro, não só pelos governos, mas pela sociedade em geral. Enfim, essa seria aí minha primeira parte da apresentação. Obrigado. Muito legal. Torcendo para essa iniciativa vir para o Rio de Janeiro também, viu? São Paulo e Recife, para o Rio, traz para o Rio também. Então, muito obrigada, Estevão. Gente, só lembrando que vocês ainda dá tempo de vocês colocarem as suas perguntas aí no chat. A gente tem uma pergunta da Maria Elisa Roquete, que ela fala: eu gostaria de perguntar se, diante do avanço do olhar do mercado para o ESG, a preocupação inicial das empresas está focada, nesse primeiro momento, em divulgar dados para entrar dentro dos rankings, e aí tem aquele perigo que a gente sabe do greenwashing, né, covid washing, enfim, falta de transparência, até mesmo por falta de uma padronização entre os critérios, ou se está mesmo tendo uma preocupação com a adaptação à inovação dos processos internos. Quem se habilita? Eu posso responder por aquilo que a gente está fazendo internamente. A gente criou algumas métricas de sustentabilidade, a gente tem 6 indicadores macro, que a gente chama de Big Six, emissões, consumo de água, consumo de energia, geração de resíduo, gases voláteis, acidente de trabalho é importantíssimo, e esses indicadores, a gente monitora isso mensalmente, né? Anualmente, inclusive, existem, como a Raquel falou, existem metas dos vice-presidentes que estão atreladas a esses indicadores, e a gente precisa efetivamente reduzir o consumo, independente da quantidade de latas que a gente coloca no mercado. Esse é um fator importante. Então, a gente tem que se virar nos 30, fazer o que for preciso. Então, agora, por exemplo, a gente está trocando toda a matriz elétrica da Europa e dos Estados Unidos. A gente, no Brasil, já está com aproximadamente 90% da nossa matriz com base em energia renovável. Estamos aí, enfim, querendo caminhar para o 100%. E isso, gente, é o padrão, é o novo normal, por assim dizer, vou usar é o novo normal do setor empresarial, né? As empresas que ficarem fora de tomarem a rédea, de tomarem a frente e realmente buscarem não só a sua redução do impacto, como a criação de impactos positivos no setor, na sociedade como um todo, elas vão efetivamente ficar fora do mercado, porque a sociedade não vai mais permitir esse tipo de empresa. Na verdade, a Maria Elisa, ela complementa se é possível padronizar os critérios relacionados a ESG. Tem uma padronização. Eu até entendo um pouco porque o que pesa mais? É uma questão social, é uma questão ambiental? Como é que padroniza esses critérios, esses indicadores?
Eu não sei, assim, os critérios, né, por exemplo, que a BOL está usando, como o Estevão comentou, mas, assim, essa é uma grande discussão, né? Eu não sei nem se eu consigo, né, responder isso, porque eu tenho lido muito a esse respeito e que os próprios investidores têm métricas muito diferentes e as empresas também se baseiam em princípios ou critérios, né, diferentes também para fazer suas mensurações. Então, eu acho que esse é um tema que ainda está, né, enfim, está até sendo bastante discutido no momento, mas acho que ainda não tem mesmo, né, uma padronização. E se as empresas estão, de fato, atuando ou não, né, o Estevão respondeu pela BOL, é difícil a gente responder por todas as empresas, né? O que eu percebo, assim, tem um misto aí, na verdade, só que assim, hoje todas essas atividades, né, mas a gente continua tendo greenwashing, covid washing, wellness, tem todos os washings, né, possíveis, mas enfim, a gente às vezes não sabe no primeiro momento, é importante, né, pesquisar, mas eu acho que não dá para responder, né, de uma maneira genérica, né? Não sei o que você acha, Estevão, tua visão. Eu acho que depende muito do setor, né? Existem setores onde o impacto social é muito maior do que o ambiental, existem setores onde é o inverso. Na minha experiência, as questões ambientais a solução das questões ambientais ela está à frente em boa parte dos setores das questões sociais. Eu acho que a gente tem ainda um número maior de questões sociais a resolver do que de questões ambientais. Basta olhar para o nosso país, embora a gente não seja exatamente um modelo, né, de não ter problemas ambientais, temos ainda em grande quantidade, mas eu acho que os desafios sociais são desafios mais complexos, por lidarem, obviamente, com a interface humana. Os desafios ambientais eles são mais, eu diria, cartesianos, né? E a ciência evoluiu muito. A gente já sabe como fazer manejo sem prejudicar a floresta, a gente já sabe como reduzir o impacto, né? Por exemplo, quando a gente faz a reciclagem da lata de alumínio, eu reduzo em 95% o impacto do consumo de energia elétrica, né? Só 5% do que eu precisaria se eu decidisse fazer essa mesma lata com alumínio primário. Então, essas ações elas já estão sendo tomadas. Eu acho que o desafio do ESG, eu acho que ele está caminhando mais realmente o E+, e o social e a governança são temas em que a sociedade ainda, eu acho que precisa caminhar um pouco mais. Eu acho que durante um tempo, o Brasil, a gente olhava mais a questão do G, né, da governança, os escândalos, né, estava bem focado. Mas depois que os acidentes ambientais que a gente teve, de grande envergadura, e o impacto que isso pode trazer, que isso trouxe, né, que isso traz para a economia, para a sociedade, acho que essa questão do social, do ambiental, ganharam peso. E aí eu emendo com uma pergunta que a Alessandra está fazendo, a Alessandra Cavalcante. Você acredita que isso é prioritário no Brasil agora? A prioridade das empresas agora não é a sobrevivência? No meio da pandemia, né? Acho que ligado à questão da pandemia, realmente. Obrigado pela pergunta. Eu acho que existem setores que sofreram mais do que os outros na pandemia. Quando a gente pega o caso da lata de alumínio, a gente é ao contrário, né? Como as pessoas ficaram mais em casa, elas passaram a consumir mais bebidas que elas compram no supermercado. E o brasileiro tem essa característica de comprar em lata pela conveniência, pelo peso, pela segurança, inviolabilidade, etc. E aí o consumo de lata explodiu. Né? A gente, enfim, esse ano deve realmente ultrapassar todas as... Então, é o que é o ditado, né? Quando uns choram, outros vendem leite. As oportunidades, elas são distintas em todos os setores. E nós temos algumas pesquisas com os consumidores, só para finalizar esse ponto, que mostra que o consumidor e a consumidora estão atentos e querem ajudar. O que eles não sabem ainda, talvez, às vezes, como. E aí, iniciativas como essa do Vale Lata são de levar a informação para que o cidadão e a cidadã possam efetivamente tomar decisões mais informadas. Tá bom, gente. Eu estou percorrendo aqui, eu acho que não tem
Tem vários comentários elogiosos. Chega a ser reconfortante saber que essa preocupação socioambiental está vindo para ficar e não é só uma moda. A gente espera também, né, que seja o que em inglês é walk the talk, né, assim, não é só a visão, né, não é só a visão, é a colocar em prática. Eu queria fechar agradecendo muito a vocês dois, mas antes eu queria fazer eu prometi no início uma surpresa, então a gente gostaria de oferecer uma bolsa. A gente viu que muita gente não está inscrito, não está participando de treinamentos ou de formação dentro dessa área de capacitação para impacto social, então a gente vai oferecer uma bolsa de 100% para um curso de pitch, que é dentro de um curso maior que a gente está fazendo, o Gera está promovendo, de mobilização de redes e captação de recursos para projetos de impacto social. Então, quem tiver interessado, 100% gratuito, é online. Vai ser, as datas são 30 de novembro e 2 de dezembro, a facilitadora é a Juliana Kaiser, então é só clicar no inscreva-se e a gente vai estar anunciando nas mídias sociais quem é o ganhador ou a ganhadora. Então, gente, pode ir aí, tá? Raquel, Estevão, super obrigada, eu acho que é reconfortante ver que a gente tem na prática, as coisas estão evoluindo, estão avançando, então a gente está num marasmo de só ter notícia ruim, então é bom ter, assim, algumas notícias boas, né, alentam. A questão da profissionalização também na área do impacto social, Raquel, você deu bons insights, boas pistas para o pessoal. Eu quero agradecer o Neto, em nome do Gera também, a todos que participaram, que acreditaram na qualidade do que a gente está oferecendo, porque a gente recebe tanto convite, né, para live, então, assim, apostaram na qualidade do que a gente está oferecendo. Eu queria também agradecer a confiança de todo mundo. É isso, gente. Acho que eu não esqueci nada. Muito obrigada. A apresentação vai estar disponível, a gente vai estar colocando o link para quem quiser repassar para alguém ou quiser assistir de novo o PRT. E eu espero estar com vocês em breve. Fiquem bem. Muito legal, muito obrigada também, Marlene, Estevão e todos que estiveram aqui conosco aqui durante esse tempo. Tchau, gente. Tchau, tchau.